Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo da nossa série de devocionais e o nosso devocional o nosso tema de devocional hoje é um tema bem simples, fala em não vacilar. Né? E pesquisando um pouco sobre esse tema, eu pude ver no dicionário português que tem a ver com vacilar, tem a ver com tremer, ser pouco seguro, acambalear. Né? E já na nossa gíria popular, quando se fala em vacilar, tem a ver com da mancada, da bobeira. Então nós vamos precisar fazer uma junção de todos esses termos para a nossa devocional de hoje, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 22 e 23. E a palavra do Senhor nos diz assim: Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Palavra linda o Senhor nos deixa. Nós precisamos ter a plena convicção de fé. Nós precisamos apenas confiar, né? Nós precisamos nos apegar ao nosso Deus, que Ele é fiel para cumprir com cada promessa. O nosso Deus, Ele não volta atrás naquilo que prometeu para mim e para você. O crente que vacila, ele cede à dúvida. E quando nós duvidamos, isso não é bacana. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos apegar àquela plena convicção de fé. Nós precisamos ter a certeza de fé. Precisamos ter a certeza que o justo, ele viverá pela fé. E a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos confiar. Tudo isso vai passar, rapidinho passa. Nós precisamos apenas confiar no Deus que prometeu. E Ele não volta atrás. E Ele vai cumprir com cada promessa que nos fez. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o que é fé? E a resposta está em Hebreus 11, quando diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Nós precisamos, mesmo sem ver, precisamos confiar. Ter a plena convicção de fé. Né? A palavra de Deus continua dizendo lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, ele nos deixa um resumo de exemplos de pessoas que tiveram sua vida cheias de fé, né? No nosso Deus. A palavra de Deus diz que Abel, ele ofereceu sacrifício superior ao de Caim. Ele nos deixa o exemplo de Enoque, de Noé, ao construir aquela arca, né? Mesmo sem ter experiência nenhuma, mas Noé confiou no Deus que tinha prometido salvar a ele e sua família. Nós temos o exemplo de Abraão, né? O pai da fé, o exemplo de Moisés ao sair da terra de Faraó. Ou seja, nós temos diversos outros exemplos no capítulo 11 de Hebreus, exemplos de pessoas que tinham sua vida ali nos pés do Senhor, que tinham certeza na fé no nosso Deus, né? O apóstolo Paulo, ele nos diz que a justiça de Deus, ela se revela de fé em fé. Nós precisamos ter a nossa vida todos os dias pautadas na palavra do Senhor. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor e a nossa fé, ela vai crescer. A fé é algo gradativo, é algo crescente. Então precisamos buscar essa palavra dia após dia, né? É algo crescente a nossa fé. Infelizmente existem pessoas que no meio da dificuldade, elas cedem, elas vacilam na fé, elas dão bobeira, né? Um exemplo foi a esposa de Jó. A esposa de Jó, vendo todo o sofrimento que sua família tinha passado, ela cedeu, ela vacilou na fé. Ela chega ao ponto de perguntar ao seu esposo: e você continua servindo a esse Deus, né? Abandona teu Deus e morre. Ela foi um exemplo de crente que, no meio da dificuldade, ela vacilou, ela deu bobeira. Mas Jó, ele foi um exemplo totalmente o contrário, ele fez totalmente o contrário. Ele sabia, ele tinha convicção no Deus que ele servia. A sua fé estava firmada no Senhor, né, o nosso Deus. Então, assim, precisamos ser crentes iguais a Jó, crentes firmes, fortes, porque nós sabemos que as dificuldades, elas virão, mas quando elas vier, nós
estaremos firmados, né, na palavra do Senhor. Nós estaremos convictos que aquele que é fiel, ele cumpre. Nós precisamos encher o nosso coração da palavra do Senhor todos os dias, como diz lá no Salmo 119, no verso 11. Guardei a tua palavra em meu coração. Então, quando a dificuldade vier, nós vamos permanecer firmes, convictos da nossa fé. Precisamos permitir que a palavra do Senhor direcione a nossa vida, direcione nossos passos, porque a palavra continua dizendo no Salmo 119, no verso 105, quando diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Então precisamos, em qualquer momento da nossa vida, estar convictos, né, que o Senhor, ele está cuidando de nós. Precisamos nos blindar todos os dias, nos revestir com a palavra do Senhor quando a adversidade chegar, porque ela chega e a gente tem visto isso, mas a nossa fé, ela não será abalada. Nós não vamos ter a nossa fé estremecida, né? Não vamos dar bobeira. E o meu desejo para você nessa devocional é que você se mantenha firme, que você se mantenha convicto da sua fé no nosso Deus. Não dê bobeira. Se mantenha firme com seu compromisso com o Senhor, porque Ele continua firme com sua promessa para você. Ele não vai voltar atrás. E o seu testemunho de vida, seu testemunho de fé, sirva para estimular outras pessoas, né? Seja um exemplo para aqueles que estão no mundo, que não têm a mesma fé que você. Então, que sua vida inspire a outras pessoas a servir, a ter uma fé num Deus maravilhoso como o nosso Deus. Então, fica com Deus, fica na fé, fique firme na fé. Tudo isso vai passar, coronavírus, dificuldade, afastamento social, tudo isso vai passar, né? E em breve nós estaremos juntos, firmes e fortes, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo para vocês.